Nós trabalhamos nesse mês de abril, queridos, algumas ênfases e temos buscado direção na palavra do Senhor para continuarmos sendo fiéis e regulares naquilo que compete às nossas responsabilidades, às nossas obrigações para com o reino de Deus, lembrando que somos tremendamente abençoados por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Dias atrás eu preguei uma mensagem baseada em Malaquias capítulo 2, falando sobre os pecados esquecidos. Tema este que incomoda com certeza muita gente, mas que precisa ser por nós alvo das nossas reflexões, procurando entender e discernir o nosso papel na adoração, o nosso papel no serviço e no reino de Deus. Depois outros pastores do colegiado estiveram também pregando, trazendo a palavra em direções como esta, e hoje, caminhando para nosso final desse mês, final do mês de abril, eu gostaria de trazer um tema que é recorrente, mas extremamente necessário. Entendermos que a nossa vida, a nossa existência, somente faz sentido se for para a glória de Deus. Vivermos de tal maneira que o nosso estilo de vida, as nossas decisões, a nossa postura, nossas atitudes possam evidenciar que há algo em nós que nos torna diferentes daqueles que não têm Cristo Jesus no coração. Muito mais do que religiosos, porque não queremos isto, mas sim vida com Deus e relacionamento com o Senhor. Eu procurei separar uma introdução para esta mensagem, pensando em alguns personagens que, digamos, servem como exemplo de vidas que glorificaram a Deus em sua existência. Na Bíblia nós podemos citar vários, como por exemplo Moisés, Samuel, Paulo, Timóteo, Elias e Eliseu, profetas, homens de Deus que atuaram e serviram, glorificando ao Senhor em seu tempo. Mas eu gostaria também de destacar outros personagens ao longo da história, e me chama a atenção, por exemplo, John Wycliffe, um inglês que teve uma grande contribuição no movimento de reforma, porque através da vida dele, ele foi um instrumento para traduzir a Bíblia para o inglês, dando uma contribuição e deixando um legado extraordinário para a fé cristã. John Hus, um homem que demonstra vários aspectos de ter sido alguém bastante controverso, perseguido também pela igreja. Ele se apresenta, ele era tcheco, e ele é um dos seguidores de John Wycliffe, né? Ele acaba seguindo os passos dele e procurando evidenciar a importância das Escrituras, e por causa disso ele é tido como herege. E quando ele estava para ser queimado, algumas das suas palavras eu quero destacar: tudo que escrevi e assinei foi com o fim de livrar as almas do poder do demônio e livrá-las da tirania do pecado. Sinto alegria em saber, em selar com o meu sangue o que escrevi e assinei. E algo que ficou icônico na história, ele disse também nesse momento: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Deus abençoe, Isaac. Me chamou muito a atenção, meus queridos, porque fica curioso, né? Por que ele disse ali, hoje vocês queimam um ganso? Como ele era tcheco, o nome dele representava e significava exatamente esse animal, né? Essa ave, isso? E o que nos conecta a algo mais interessante ainda é que 100 anos depois, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero para fazer o que fez. Muitos atribuem essa fala dele a uma profecia que pode ser aplicada a Martinho Lutero. Outro personagem da história é um padre, Girolamo Savonarola, ou alguns também o chamam de Jerônimo Savonarola. Um padre que defendeu o poder das Escrituras, a autoridade das Escrituras. E por causa disso também, e dentre outros aspectos, também foi condenado à fogueira. Martinho Lutero, o mais
conhecido dos reformadores, com certeza, o seu legado, a sua importância, um homem que também viveu para a glória de Deus. John Bunyan, um dos maiores pregadores avivalistas, um homem que teve uma vida mergulhada no pecado, mergulhada com as trevas. E na história biográfica de John Bunyan, ele vai se aproximando do Evangelho, tem experiências com Cristo, algumas recaídas, ele vai e volta, até que chega um momento em que verdadeiramente ele experimenta da conversão e ele se torna um dos maiores avivalistas que a igreja já experimentou. John Wesley, um homem que aprendeu com seu pai a ser pastor e a pastorear de um modo tão intenso que em 2 anos, nos seus 2 primeiros anos de pastoreio, ele acaba adoecendo por causa da intensidade com a qual ele se lançou no ministério pastoral, fazendo visitas, fazendo trabalho pastoral, e aquele adoecimento fez com que John Wesley fizesse uma reflexão profunda sobre o jeito de pastorear, sobre a forma de ser igreja. E John Wesley é conhecido como um dos principais homens que Deus usou para disseminar a estratégia dos pequenos grupos, as chamadas classes de estudo de John Wesley. Em seu tempo, cerca de 1 milhão de pessoas participaram dos pequenos grupos, o que para a época é algo muito especial. William Carey, um dos missionários mais famosos que já existiu, precursor também, dentre as missões modernas, homem de Deus, e já mais, de modo mais atual, eu destaco estes últimos 2 aqui, que morreram inclusive recentemente. Russell Shedd, um dos meus mentores, não que ele tenha sequer tido a informação de quem foi Antônio Valdemar Cucum Filho, mas mentores, meus irmãos, não são apenas aqueles com quem a gente conversa, são aqueles que a gente elege para nos ensinar. E eu elegi o Russell Shedd como um dos meus mentores em teologia, tenho sido muito abençoado por esse homem. Em todas as vezes que parei para ouvi-lo, fui alimentado, abastecido, orientado por Deus, uma palavra simples, mansa, doce, mas profunda e penetrante. Billy Graham, quase 100 anos, no ano em que ele completaria 100 anos, Deus o levou, aquele que é considerado o maior dos evangelistas do século 21, e eu já fiz um exercício com a igreja aqui, inclusive algumas contas, quando às vezes trazemos alguns relatos biográficos, que muito provavelmente Billy Graham seja o evangelista que mais levou pessoas em termos de números para Cristo Jesus por meio das cruzadas. De maneira, queridos, que eu quero encorajar você a pensar na importância de entendermos que você e eu bem podemos ser pessoas que Deus pode contar. Deus pôde contar com John Bunyan, Deus pôde contar com Savonarola, Deus pôde contar com William Carey, Deus pôde contar com Martinho Lutero, Deus pôde contar com Billy Graham, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Se nós entendermos, queridos, o que é viver para a glória de Deus, nós poderemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para a glória dEle. Convido você a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, que eu separei no livro de Daniel. Nós iniciaremos no capítulo 1, e os irmãos entenderão por que eu selecionei algumas porções do livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, leremos os versos de 5 a 8 do capítulo 1, melhor dizendo, os versos 5, 6 e 8 do capítulo 1 do livro de Daniel. Ele também está na tela, mas incentivo você a acompanhar com as escrituras que você tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor: o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, verso 8, porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia.
Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Essa é a primeira porção das Escrituras, capítulo 2, versos de 14 a 16. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Capítulo 5, do verso 25 ao 28. Avançando um pouco mais. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Péres, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Na continuidade, verso 29. Então Belsassar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, o rei dos babilônios. E Dario o Medo recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Capítulo 6 em diante. Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas, para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os supervisores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Até aqui, em breve eu sigo com mais um outro texto em destaque. Pastor, por que essa leitura escolhida aqui em parágrafos? Porque a minha intenção, queridos, conforme eu anunciei, é falar sobre vivermos de um modo que Deus seja glorificado em nossa vida. E eu agora acrescento em nossa trajetória de vida, em nossa caminhada. E por que escolhi Daniel? Porque Daniel, ele serve como um exemplo de alguém que glorificou a Deus em sua trajetória, desde a sua adolescência até a sua velhice. Você pode não perceber, mas entre estas passagens bíblicas que nós acabamos de ler, nós saímos dos 15, 16, 17 anos de Daniel e vamos aos 82 a 85 anos. O texto, às vezes lemos de um modo corrido e não percebemos algumas nuances. Mas nós estamos lendo passagens bíblicas a respeito de um homem que viveu desde a sua adolescência, por que não dizer até mesmo da sua infância? Porque se ele foi um adolescente que foi, com certeza a infância dele também foi marcada pelos ensinamentos da palavra de Deus e dos princípios de Deus ao seu coração. Eu trago essa palavra a você, meu irmão, no sentido de incentivar você a refletir e pensar sobre a sua trajetória, e se porventura está muito distante, você possa, a partir de hoje, a partir desse tempo, a partir dessa reflexão, se posicionar para que a trajetória que virá seja para a glória de Deus. Também quero incentivar você que é papai, você que é mamãe, alguns estão aguardando o bebezinho nascer. Essa semana mais um novo membro, profeticamente falando, da IBNM nasceu, a Débora, filha do Edivan e da Gisele. Está bem, graças a Deus, estivemos com eles essa semana. E eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, que ainda tem filhos, que dependem da sua educação diretamente, para que você possa agir com eles como os pais de Daniel agiram com ele.
Pastor, mas isso não está na Bíblia. Sim, mas não é difícil a gente chegar a essa conclusão. Ele foi bem ensinado, ele foi bem instruído. Tanto que foi que ele, durante a sua trajetória de vida, permaneceu fiel. E agora eu destaco capítulo 12, final do livro, capítulo 12, verso 9 em diante, eu leio agora na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: ele respondeu, o anjo responde a Daniel: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Ah, meus irmãos, que coisa linda. Viver para a glória de Deus nos permite acessar bem-aventuranças, promessas, mesmo em nossa velhice. Aqueles que já estão e aqueles que um dia chegarão, se Deus assim permitir, devemos procurar ser fiéis. Eu faço aqui um breve comparativo, antes de entrarmos nas aplicações propriamente ditas, que eu quero destacar, entre homens naturais e homens de Deus. Homens e mulheres que seguem o curso natural da vida e homens e mulheres que seguem uma trajetória procurando glorificar a Deus. Como exemplo dos textos que nós lemos aqui, nós encontramos Nabucodonosor, Nabonido, Belsazzar, Dario e Ciro. É importante destacar, meus irmãos, que Nabucodonosor é o personagem talvez mais famoso, fora Daniel, obviamente, mas o rei mais famoso é Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que está presente nos primeiros capítulos. Nabucodonosor, o grande, ele vai dar uma contribuição para a narrativa histórica muito especial, e é com ele que Daniel desenvolve talvez a relação mais longa de todos os reinos que vêm na sequência. Depois nós temos Nabonido e Belsazzar. É importante destacar que na Bíblia você não vai encontrar essa distinção, né? Você vai percorrendo a trajetória bíblica e você já dá essa impressão que você pula de Nabucodonosor, do capítulo 4, ali no capítulo 5, para o rei Belsazzar. Belsazzar, ele foi um dos líderes que se levantou e foi colocado por Nabonido para ser um dos governantes. E a história vai nos mostrar que quando Belsazzar, ele percebe o que Deus faz por meio da vida de Daniel, e ele coloca Daniel como o terceiro do reino. Por que o terceiro do reino? Porque havia um primeiro, e esse primeiro era Nabonido, o rei que realmente governava, mas ele estava afastado, e nesse momento quem estava em evidência era Belsazzar. Mas depois desses personagens, nós temos outros reis, cujos nomes não aparecem na Bíblia, mas temos ali dois reis cujo sobrenome ou nomenclatura era Marduk, justamente por causa do deus babilônico, o principal deus babilônico era Marduk. E você tem ali num período curto de 2 anos, de alguns meses, estes reis que prefiguram no intervalo entre Nabonido, Belsazzar e Dario. Mas quando nós chegamos em Dario e Ciro, nós encontramos os reis dos medos e dos persas. E estes reis, eu agora comparo dizendo que eram homens movidos por conquistas menores. O homem segue o curso natural, cujas conquistas eu chamo aqui de conquistas menores. Aspirações e desejos que o poder e o dinheiro podem comprar. Estes reis foram poderosos no mundo, mas são aspirações pequenas, perto daquilo que nós podemos também buscar. O homem de Deus é movido por conquistas altamente elevadas, que envolve obedecer aos propósitos de Deus, envolve fazer a vontade de Deus, envolve viver para a glória de Deus. O homem natural é arrogante, prepotente, entregue à luxúria, devasso, imoral,
características destes reis. Daniel é um homem humilde, simples, fiel, puro, servo, santo, consagrado. E obviamente que eu estou destacando aqui um homem, mas nós podemos colocar aqui mulheres que também se encaixam nesse mesmo perfil. Homens que seguem o curso natural, mulheres que seguem o curso natural, fazem de tudo para alcançar a aprovação das pessoas ou do sistema ao qual estão servindo, visam a sua própria glória. Daniel entendeu que tudo o que ele fazia era para ser aprovado por Deus e visava realizar tudo para a glória dele. O intuito e o desejo de Daniel era receber a chancela que vem do alto, receber a aprovação que vem de Deus e não dos homens. Mas nós temos a tendência de apenas buscar a aprovação aqui da terra. Homens e mulheres naturais agem segundo o seu próprio coração. Homens e mulheres de Deus agem segundo o coração de Deus. Eu quero despertar você para vivermos dessa forma. Quais são as posturas, meus irmãos, que nos permitem viver para a glória de Deus em nossa trajetória? A primeira delas, decidir fazer a vontade de Deus, sempre. Capítulo 1, versículo 8, você conhece muito bem esse relato bíblico que nos chama a atenção, a forma como ele evidencia. Capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Na outra tradução que os irmãos têm em destaque, Daniel decidiu não se contaminar. Quando ele decide não se contaminar, a forma positiva de dizer é esta que eu estou propondo: decidir fazer a vontade de Deus. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, iremos contra as propostas que chegam até nós, que são contrárias àquilo que as Escrituras nos ensinam. Mas, queridos, para que possamos decidir pelo certo, decidir pela vontade de Deus, não basta apenas ter vontade própria. Nós precisamos colocar em curso um movimento na direção de assumir os riscos dessa decisão. Às vezes nós colocamos a vontade de Deus como algo que a maioria das pessoas concordam. Se eu perguntar aqui, você deseja fazer a vontade de Deus? Eu tenho certeza, queridos, que provavelmente todo mundo vai levantar a mão. É ou não é verdade? Quantas e quantas vezes nós dizemos: gostaria de fazer a vontade de Deus. Mas não basta ter vontade para fazer a vontade de Deus. É preciso ter coragem. Coragem para obedecer. E assumir os riscos dessa decisão. Assumir as consequências dessa decisão. Consequências estas que poderiam colocar a vida dele e dos seus amigos sob risco de morte, risco de vida. Eles poderiam perder a vida por desobedecer, e veja que o próprio personagem ali envolvido, no processo, ele diz assim, Aspenaz, ele diz: eu não posso desobedecer a ordem do meu Senhor. E aí então Daniel faz a ele uma proposta. Vamos fazer então uma experiência. Durante 10 dias nos conceda a oportunidade de viver de acordo com os nossos princípios, de comer aquilo que nós entendemos que está de acordo com aquilo que nós acreditamos. E ele então convence Aspenaz, e os irmãos sabem o resultado dessa história. Eles se tornam, Daniel e os seus amigos, mais inteligentes e mais capazes do que todos os magos e doutores e cientistas da Babilônia, o que não era pouco, com certeza. Decidir fazer a vontade de Deus, meus queridos, implica, muitas vezes nós temos que ir contra o pai, contra a mãe, contra os filhos. Decidir fazer a vontade de Deus, muitas vezes será nos colocarmos em rota de colisão com aquilo que a sociedade está nos dizendo. E precisamos estar dispostos a pagar o preço para que isso seja feito. Fazer a vontade de Deus será
por vezes, questionado, inclusive por aqueles que também creem. Por vezes isso vai acontecer. Quando decidi seguir o ministério, eu fui questionado por pessoas próximas se realmente era isso que eu deveria fazer. Olha, pense bem. Amados, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, nós com certeza não iremos nos arrepender, porque a melhor coisa é viver de acordo com a vontade de Deus, porque Ele honra aqueles que são fiéis. Deus honra aquele que é fiel, meu querido. Mas pastor, você citou exemplos de homens aqui que foram queimados na fogueira. O nome deles está sendo honrado até hoje, e até Jesus voltar, o nome deles está sendo destacado como homens que foram fiéis. Ah, meus irmãos, como é importante nós entendermos e compreendermos que Deus nos chamou, não para acumular riquezas nessa terra, não para acumular, desenvolver projetos que atendam apenas às necessidades humanas, referentes a essa dimensão terrena, mas existimos para levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, levar pessoas à cruz de Cristo, aos pés de Jesus. Não há coisa melhor, meus irmãos, do que você ser usado por Deus para orar com alguém entregando a vida para Jesus. É tremendo, isso é fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, a segunda postura que nos leva a viver para a glória de Deus durante a nossa trajetória. Lembre que eu estou usando Daniel porque ele fez isso na sua juventude, na sua fase adulta e também na sua velhice. Em segundo lugar, conduzir processos com sabedoria. Eu destaco o capítulo 2, verso 14, por uma questão de tempo aqui para nós. Ele se depara, meus queridos, com aquela revelação do sonho, né? Nabucodonosor tem um sonho, ninguém consegue decifrá-lo, e ele então manda matar todos os magos da Babilônia. Quando Daniel e seus amigos são procurados para que a sentença seja executada, diz assim o texto bíblico, então Daniel com cautela e prudência, olha só, cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Que conversa você teria com aquele que chega à porta da sua casa para matar você? Você consegue imaginar essa cena? Foi isso que aconteceu. Arioque foi para cumprir a sentença. A Bíblia nos diz algo tão especial. Daniel, com cautela e prudência. Significa que Daniel sabia conduzir processos com sabedoria. Uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa, homem ou mulher, e isso o vinculará a ser bem-sucedido, feliz ou não, em sua trajetória profissional, familiar, cristã, em todas as áreas, se nós soubermos conduzir processos com sabedoria. Amados irmãos, nós temos nos deparado com um tempo onde as pessoas elas são impacientes. Amados, eu já acompanhei situações envolvendo igrejas e pastores, de crises, de litígios, de conflitos que poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem mais paciência, tanto da parte da igreja quanto da parte do próprio pastor. Processos, meus irmãos, precisam ser conduzidos com sabedoria. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos impor a nossa vontade. E nós precisamos, no próximo domingo, nós teremos assembleia, estaremos aqui, se a igreja assim concordar e aprovar, de modo soberano em assembleia, vamos convocar 3 concílios para 3 novos futuros pastores que atuarão no reino de Deus. E eu digo a eles, e digo a todos meus irmãos, que nós precisamos ser homens e mulheres que tenhamos sabedoria para conduzir processos administrativos, processos relacionais, processos de projetos que nos envolvemos. Lembro, meus irmãos, de uma situação aqui em nossa igreja,
que numa das assembleias havia um tema importante, mas aquilo trouxe uma certa instabilidade. Eu entendi na hora, tiramos da pauta, digerimos aquilo e demos outro direcionamento e graças a Deus o Senhor nos abençoou. Nós não podemos insistir em algo somente porque a gente acha que tem que ser daquele jeito. A não ser que realmente exista algo que esteja maculando aquilo que é correto, aquilo que é da vontade de Deus. Aí não há negociação. O que eu estou me referindo aqui, meus irmãos, são situações que todos nós, no decorrer da vida, lidamos. Você vai ter que lidar com autoridades, você vai ter que conversar com professores, você vai ter que lidar com pessoas das mais diversos estilos, temperamentos. Nós precisamos saber abordar as pessoas. Irmãos, há uma crise nesse sentido. Há uma crise e as pessoas elas não estão sabendo abordar os outros. Eu estava fazendo uma negociação com a gerente da minha conta. Os irmãos sabem da história da nossa casa, que Deus tem nos abençoado, e graças a Deus também pela igreja nesse processo. Eu conversava com a gerente, e foram 2 meses de conversas, de ajustes, e aí eu gravei um áudio, e eu estava dentro do carro com outros pastores, e depois que eu gravei o áudio, um deles comentou assim: rapaz, mas com tanta polidez, não tem jeito dela dizer não. Irmãos, nós temos que ter sabedoria para abordar as pessoas. Às vezes a gente acha que porque ela está numa determinada função, ela é obrigada a executar. Queridos, por favor, muito obrigado, abre portas. Chamar a pessoa pelo nome, isso é uma coisa que eu tenho procurado sempre fazer. As pessoas usam um crachazinho, quando você percebe que tem o crachazinho lá, caixa de mercado, olhou lá, Marcela, né? Antônio, José, muito obrigado, José, pelo seu atendimento, Deus te abençoe. Irmãos, abre portas. Eu vejo Daniel, nesse momento, nos dando uma lição de processos, de abordagem. Ele conquistou Aspenaz com a abordagem que ele fez, ele conquistou Arioque com a abordagem que ele fez, ele conquista Nabucodonosor, ele conquista Belsazar, ele conquista Dario, ele conquista Ciro. Um homem de Deus, irmãos. Glórias sejam dadas porque Deus deu a ele essa capacidade. Então nós precisamos buscar em Deus sabedoria para discernir o momento do que falar, do que não falar, de como falar, de não deixar de falar o que precisa ser dito, mas de um modo temperado com sal. Se nós vivermos assim, irmãos, nós glorificamos ao Senhor. Não significa que nós não iremos enfrentar oposição. Os irmãos sabem, o relato do livro de Daniel nos coloca Daniel várias vezes sendo perseguido por causa dos seus opositores, que na verdade tinham inveja dele. Tinham inveja. E por causa da inveja deles, eles tentam matá-lo. Decidir fazer a vontade de Deus, conduzir processos com sabedoria. Em terceiro lugar, a terceira postura para que possamos viver para a glória de Deus em nossa trajetória, envolve manter-se fiel e firme aos princípios eternos. Nos mantermos fiéis e firmes aos princípios eternos. Capítulo 6, no versículo 10, os irmãos já entenderam que eu estou selecionando, porque são muitas passagens que poderíamos destacar. Diz ali o texto: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Eu vou ler de novo, irmãos, porque se você não guardou no coração, você tem mais uma oportunidade para guardar. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, que documento é esse? O decreto do rei, que era um decreto irrevogável.
A lei dos medos e dos persas, aquilo que a chancela do rei determinar, não pode ser revogada, nem mesmo pelo próprio rei. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, muitos meus irmãos traíam em desespero. E agora, o que vai ser de nós? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E naturalmente, racionalmente, logicamente, essa frase corresponde perfeitamente à verdade. Não tem mais jeito, porque o rei decretou, está decretado, não tem mais o que fazer. Mas Daniel, meus queridos, ele nos ensina. Voltou para casa. Amados, momentos de crise, momentos de dificuldade em nossas vidas, nós temos que ter o nosso porto seguro, o nosso refúgio. E esse lugar precisa ser a nossa casa. Se você não tem a sua casa como um porto seguro, hoje também é necessário você assumir essa mudança na sua vida. Precisamos voltar para casa, meus irmãos, e fazermos aquilo que já fazemos de costume. Com calma, tranquilidade, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Irmãos, estamos falando aqui de um homem experiente, de um homem que viu Deus livrá-lo tantas e tantas vezes ao longo da sua trajetória. Estamos falando aqui de um idoso, um homem de aproximadamente aí 85 anos, 84 anos. E a sua caminhada, a sua trajetória com Deus lhe permitem continuar buscando a Deus de todo o seu coração. E não se intimidar. E eu imagino, meus irmãos, que nós podemos conjecturar com muita tranquilidade que ele tinha tanta tranquilidade, tanta paz no coração, porque ele diz assim: se chegou a minha hora, chegou. Não vou mudar, não vou deixar de orar, não vou deixar de abrir as janelas, não vou deixar de buscar o meu Deus, porque estão tentando me impedir de fazer isso. Ele continua a fazer o que precisa ser feito. Homens e mulheres que glorificam a Deus em sua trajetória, não deixam de orar, não param de buscar a Deus, não param de continuar fazendo o que precisa ser feito, ler as Escrituras, congregar com a igreja, estar ativo. Meus irmãos, estamos vivendo tempos em que muitas pessoas estão se afastando do Evangelho, mesmo conhecendo a palavra, estão arrefecidas na sua fé, a sua fé está enfraquecida. Mas nós precisamos entender que as provações e lutas que vêm sobre nós, elas devem nos permitir experimentar de um fortalecimento. A nossa fé ficar ainda mais robusta, mais fortalecida, para nos permitir, meus queridos, experimentar e ver o extraordinário de Deus acontecer. Se necessário for, Deus fechar a boca dos leões. E foi isso o que aconteceu. Nós conhecemos essa história. Daniel mantém-se firme em sua trajetória. Mantém-se firme em sua caminhada, procurando sempre fazer então a vontade de Deus. Lá no capítulo 6, versos 3 e 4, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado à administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Precisamos, meus irmãos, de homens e mulheres de Deus que se habilitem para a política. Não é o foco da nossa mensagem. Muitos de nós, às vezes, cultivamos a ideia de que é melhor não se envolver. Eu creio, meus irmãos, que precisamos nos envolver com sabedoria. Daniel era um homem público. Daniel foi um agente público.
mas ele não se corrompeu. Precisamos de homens e mulheres que precisam ser discipulados e trabalhados, meus irmãos, e cobertos de oração e de acompanhamento para fazerem a diferença no Senado, na Câmara dos Deputados, dos vereadores, como executivos nos cargos que existem em nossa nação. Precisamos, meus irmãos, de homens e mulheres de Deus se apresentando para atuar no judiciário. Precisamos de homens e mulheres de Deus, meus irmãos, em todos os setores da sociedade. Precisamos de homens e mulheres de Deus que glorifiquem ao Senhor nos hospitais. Médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, que ao cuidar de um paciente, ao tratar de um paciente, possam, meus irmãos, transmitir o amor de Jesus. Precisamos, meus irmãos, de advogados e advogadas que julguem corretamente, que atuem corretamente em favor da justiça, que não se comunguem com a mentira, com as injustiças que o mundo traz. Precisamos, meus irmãos, e eu tenho me preocupado muito com a área da educação, irmãos, porque é uma das áreas que demonstra maior área de fragilidade. Minha esposa é dessa área, e não é por causa disso que eu estou falando, mas o fato de conviver com alguém que trabalha na educação me permite também perceber, meus irmãos, como tem sido um grande desafio ser professor em sala de aula. Que desafio! Afrontas, injúrias. E nós precisamos, eu percebo, meus irmãos, que muita gente dizendo assim, quem que vai querer ser professor? Quem que vai querer ser professora em nossa nação? Você já deve ter ouvido vários relatos sobre países que valorizam os profissionais de educação, e uma coisa óbvia, que não precisava nem ser dito, mas precisa ser mencionado, todas as outras áreas, todas as outras profissões passam pelas mãos de quem? Dos professores e professoras. Minha irmã, meu irmão, você que tem vocação para a docência, não desista, continue, em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, de professores e professoras em todos os segmentos, inclusive também no meio acadêmico, nas universidades. Precisamos de homens e mulheres de Deus, meus irmãos, para estarem lá, dando a sua contribuição, ensinando, compartilhando. Daniel nos apresenta um cardápio tão repleto de possibilidades de aplicação. E eu finalizo, meus queridos, voltando ao texto de Daniel, capítulo 12 agora, verso 9. Nós sabemos que os capítulos finais do livro de Daniel trazem uma série de relatos de sonhos e visões que ele próprio tem. E dentre estes sonhos e visões, ele é confrontado com coisas que ele não entende, inclusive. Por exemplo, lá no capítulo 7, verso 28, aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Sabedoria para gerenciar aquilo que nós não entendemos, aquilo que é conflituoso, aquilo que gera dificuldades. Precisamos guardar no coração e buscar no Senhor providência para estas situações. Amados, o anjo vem lá no final já, Daniel capítulo 12. Daniel faz uma pergunta no verso 8, eu ouvi, mas não entendi, então perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ele deu resposta para Daniel, irmãos. Quando é que vai ser o tempo do fim? No meu entender, o não aumentou mais ainda. Mas ele diz para ele no verso 13, quanto a você, siga o seu caminho até o fim.
eu penso que o anjo estava dizendo para Daniel: Daniel, continue sendo esse homem de Deus que você é. Continue sendo fiel. Continue firme. Continue firme no seu caminho, porque o Senhor é contigo. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Amados, é isso que deve impulsionar o nosso coração. E para concluir, eu trago como mais um exemplo de um homem que viveu para a glória de Deus, David Brainerd. Não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas ele, meus irmãos, foi alguém que teve uma vida curta, morreu com 29 anos de idade. 1718 a 1747, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele tem uma infância no Evangelho, de oração inclusive, participando de reuniões de oração, participando de escolas dominicais, de estudos bíblicos, mas ele ainda não havia verdadeiramente reconhecido a Jesus Cristo como único Senhor. O que ele vai fazer apenas aos 21 anos. Aos 21 anos ele vai estudar em Yale e acaba não podendo dar sequência nos seus estudos e não consegue inclusive se formar. E ele então entende que Deus o estava chamando para ser missionário entre os indígenas norte-americanos. Numa época, meus irmãos, que prefiguram bem aqueles filmes de cowboy que você já deve ter assistido alguma vez em sua vida. Dentre as suas frases, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra, envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso de Cristo. Milhares de índios se convertem a Cristo durante apenas 6 anos de ministério desse homem, meus irmãos. 6 anos de uma vida nas mãos do Senhor é suficiente para centenas, milhares de pessoas se converterem a Cristo. O que dirá uma vida toda? Mas o problema, meus queridos, nós estamos ocupados demais gerenciando os bens dessa terra, ocupados demais desfrutando dos prazeres e dos confortos que essa vida pode nos dar. Ficamos preocupados e gastamos tempo, meus irmãos, tentando identificar qual é o melhor aparelho de telefone, e horas se gastam, meus irmãos, em trocando celulares e aparelhos e coisas do gênero. Amados, é bem verdade que nós podemos acessar e usufruir o que há de melhor nessa terra, mas nós não podemos colocar o nosso coração nisso. Precisamos ter disposição para viver para a glória de Deus, seja com pouco tempo de vida, como foi David Brainerd, ou seja, como Daniel, no alto dos seus quase 90 anos, frutífero, sendo bênção nas mãos do Senhor. Dawson Trotman, jovem também, morreu com 50 anos. Todo aquele que conhece Jesus Cristo tem ligação com o céu. Quando você diz Pai Celeste, está se dirigindo a Deus Pai, o Criador do universo. Aquele que tem na sua mão o destino do mundo. O que você lhe pede? Coisas insignificantes ou continentes inteiros? Ele diz: clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei grandes e poderosas coisas que tu não conheces. Perguntei a um amigo meu se estava pronto a unir-se comigo em oração com base nessa promessa. Decidimos, portanto, nos unir todas as manhãs. Nós estávamos perante Deus das 5 às 7 da manhã todos os dias, inclusive aos domingos. Meu amigo era encanador e eu motorista de caminhão.
Queríamos ser dirigidos pelo Espírito Santo a pedir coisas maiores. Um encanador e um motorista de caminhão, meus irmãos. Dawson Trotman, meus queridos, é usado por Deus para livrar centenas de marinheiros do inferno. O ministério Os Navegadores hoje conta com mais de 4.000 missionários espalhados pelo mundo. Fruto, meus irmãos, de 14 dias de oração de 2 homens que resolveram orar e ousaram pedir a Deus coisas maiores. Nós precisamos ser mais ousados, queridos. Precisamos ser mais ousados na pregação do Evangelho, ser mais ousados naquilo que estamos pedindo. E em vez de, queridos, ficarmos gastando nosso tempo com aquilo que não é, aquilo que perece, gastarmos o nosso tempo com aquilo que não morre, que é eterno, as coisas do céu. Viver para a glória de Deus é o chamado que Ele tem para todos e para todas. Viver para a glória de Deus não é algo restrito a Moisés, Samuel, Paulo, Timóteo, Eliseu, Elias, John Wycliffe, John Hus, Savonarola, Martinho Lutero, John Bunyan, John Wesley, William Carey, Russell Shedd, Billy Graham. Meus irmãos, viver para a glória de Deus é algo que Ele tem para o Uchoa, para a Neuza, para a Christian, para Antônio, para José, para Maria, para Ivone, para todos nós. Ele nos chama para viver para a sua glória, viver para fazer a vontade dEle. Quero desafiar você, homem, a participar do tempo de renovo dos homens agora no mês de maio. Estamos nos aproximando, queridos, e nós queremos ver as inscrições multiplicando e teremos lista de espera, porque só tem, meus irmãos, menos de 30 vagas para participar. Você não pode perder esse tempo, meu querido. Você, minha irmã, não perca tempo, escreva seu marido. Incentive, encoraje seu pai, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima. Não, homem, tempo de renovo dos homens. O de mulheres vem aí, né, Rosângela, né? Vem aí de mulheres, lá em outubro. Né? Mulheres, aguardem, vem aí de vocês também. Viver para a glória de Deus é fazer a vontade dEle e estar disposto a ser lançado ao extraordinário, ao imprevisível aos olhos humanos, mas que está no horizonte do Senhor, previsto por Ele. Quero convidar você a colocar-se de pé para nós adorarmos ao Senhor. E essa canção, ela faz uma declaração que eu creio, meus irmãos, está se cumprindo. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando homens e mulheres. Em nome do Senhor Jesus, Ele está levantando aqui nessa noite homens e mulheres para viver para a glória de Deus. Não buscando a glória própria, mas a glória de Deus. Fogo consumidor, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram
profeta. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que o dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante do Deus. Mas existem aqueles que não se dobraram diante do Deus. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. De que maneira você seguirá o seu caminho? Penso, queridos, que perante uma história bíblica, de modo algum eu quis dar a ideia de tornar Daniel um herói, ainda que ele possa ser considerado um dos heróis da fé. O mérito é todo, absolutamente todo de Deus. E isso é importante, porque se a glória não é de Daniel, a glória é de Deus, e ela continua sendo de Deus, significa que outros Daniéis, outros Moisés, outros homens e mulheres podem se levantar, porque é o mesmo Deus que usou Daniel, é o mesmo Deus que continua usando pessoas hoje. Deus continua levantando, meus queridos. Deus está sacudindo a terra. Deus está sacudindo a terra com tudo isso que você está vendo. E às vezes, meus irmãos, a nossa oração simplesmente é: Deus, cesse a dor, cesse o mal, cesse. E às vezes, meus irmãos, é necessário que a dor e o mal se estabeleça para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja transformação de vidas. Claro que nós não queremos que o mal se estabeleça, mas nós devemos orar: Deus, cumpre o teu propósito, faz a tua vontade, move céus e terra para que as pessoas se rendam aos teus pés, porque, meus queridos, aqueles que não se renderem a Cristo Jesus por sua vontade, um dia eles estarão diante do Eterno, diante de Jesus, e a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mesmo aqueles que hoje o ignoram, que blasfemam, que não o reconhecem, eles também terão que dobrar seus joelhos diante do Eterno, diante do Senhor Jesus. Dobre hoje,
Que seja hoje o seu coração nas mãos do Senhor, que os seus joelhos se dobrem hoje no altar do Senhor, reconhecendo e confessando a Jesus Cristo como único Senhor, Salvador, Redentor da sua vida, que te conduz, que leva você a lugares extraordinários, como Daniel foi levado. Quero desafiar você, meu querido, minha querida, se você deseja viver para a glória de Deus de um modo extraordinário, vem aqui à frente, dê um passo, saia do seu lugar, vem aqui. Eu gostaria de orar com você, e eu gostaria de ver, meus irmãos, esse lugar cheio aqui, de homens e mulheres que desejam viver para a glória de Deus em sua trajetória. Juventude, se posicione diante do Senhor. Vocês potencialmente têm mais tempo de vida que muitos de nós aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que cheguem os dias em que você se arrependa e diga: desperdicei os dias da minha vida. Venha, jovem, aqui à frente, diga: Senhor, eu quero viver para a tua glória. Quero viver para o louvor da tua glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua igreja se posiciona diante do Senhor nesse momento. Há tanto por fazer, há tantos, ó Deus, nas trevas, há tantos, ó Deus, alheios, ó Deus, à palavra, há tantos, ó Deus, sofrendo, angustiados, ansiosos, aguardando para que alguém leve o amor de Jesus aos seus corações. Pai, que nós possamos ser instrumentos da tua graça. Nós que aqui estamos, ó Deus, nos comprometamos, ó Deus, a viver para a glória do Senhor. Em nossa juventude, em nossa vida adulta, em nossa velhice, que na idade mais avançada possamos continuar dando frutos como Daniel deu. Que possamos seguir o nosso caminho, ó Pai, vivendo para a tua glória, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, abençoe cada um destes queridos que aqui estão, que o Senhor possa sacudir, ó Pai, a nossa igreja, Pai, para aqueles que estão acomodados, ó Deus. Deus, aqueles que estão aguardando, esperando alguma coisa acontecer, esperando um anjo descer do céu e falar alguma coisa. Senhor, tu já falaste, a tua verdade já foi revelada, a tua palavra já está acessível a todos nós. Pai, que nós possamos nos levantar, e nesse tempo de pós-pandemia, nesses tempos de guerras, nesses tempos de lutas, de provações, de crises econômicas, crises políticas, sejamos, ó Deus, como Daniel, sejamos, ó Deus, homens e mulheres que possam dar uma contribuição, possamos ter sabedoria nos processos, possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para apaziguar conflitos, para unir pessoas, para reconciliar casais, famílias, pais, filhos, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, concede-nos da tua graça, concede unção para o teu povo pregar com autoridade, Senhor. Concede unção, ó Deus, para nós, em nome de Jesus, anunciarmos, ó Pai, que as trevas não têm poder sobre as nossas vidas, mas que a luz do Evangelho, a luz de Cristo Jesus, brilha e brilhará para todos sempre em nossas vidas e por onde quer que andarmos. Pai querido, que o Senhor conceda mais graça, mais harmonia, mais unidade. Fortalece, ó Deus, a tua igreja, fortalece o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por esse vale de discórdias que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, por este vale de polarização, como igreja unidos, não nos levantando uns contra os outros, mas abraçando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, servindo uns aos outros, fazendo tudo, absolutamente
tudo para a glória do Senhor. Assim oramos e pedimos e o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém.